Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo, as suas características e vamos também ver um exemplo de texto dissertativo completo, ou seja, que tenha alcançado uma nota máxima, ok? Então vamos passar aqui. O texto dissertativo argumentativo, primeiro de tudo, é o quê? Vocês têm que ter em mente que o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto em que o escritor vai apresentar um ponto de vista a respeito do tema que é apresentado a você e que será defendido por meio de argumentos ao longo do seu texto. Em síntese, o texto dissertativo é um texto em que você defende um ponto de vista por meio de argumentos. Só que quando eu falo que você vai defender o seu ponto de vista a respeito de determinado argumento, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você não vai se colocar pessoalmente naquele texto, certo? Então já adianto para vocês que o texto dissertativo, ele é um gênero impessoal em que você não vai aparecer ali claramente, especificamente. Então, ele deve ser escrito em terceira pessoa, ok? Por que eu coloquei esse GIF aqui? Provavelmente vocês já assistiram a algum debate político ou já fizeram algum debate em sala de aula, certo? Então, o gênero dissertativo argumentativo, ele lembra muito o debate, porque se você não tiver um posicionamento sobre aquele tema que está sendo debatido, você não tem voz naquele debate, certo? Se o tema ele for, por exemplo, desmatamento da floresta amazônica, é, aquecimento global ou então desigualdade social. Se você não tiver um posicionamento prévio a respeito dessas temáticas e você estiver num debate, você não participa desse debate. O texto dissertativo é mais ou menos assim. Se você não tiver um ponto de vista a ser defendido com propriedade, você não escreve um texto dissertativo argumentativo, certo? Só que a diferença entre o debate e o texto dissertativo argumentativo é que o debate é um gênero textual falado, então ele tem as suas próprias características, enquanto o texto dissertativo argumentativo ele é escrito, certo? Então é diferente um gênero textual que é falado para um gênero escrito. Tem toda uma preocupação estética, linguística e tudo mais. Foi? Então a gente vai partir agora, parte a parte, para o texto dissertativo argumentativo na sua estrutura, a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. O que cada uma dessas partes precisa apresentar. Primeiramente, a gente vai falar a respeito da introdução. O que é a introdução de um texto? É onde você vai introduzir a temática que será abordada, certo? No caso do texto dissertativo argumentativo, é o tema que vai ser ofertado a você pela banca do concurso que você for fazer, seja ele militar ou seja ele o Enem, uma FUVEST da vida e afins, certo? Agora, a introdução. O que é que você vai apresentar na introdução? Numa narrativa, você apresentaria o enredo, certo? O que é que está acontecendo na sua história, na história que você vai contar. Já no texto dissertativo argumentativo, na sua introdução você vai apresentar de cara a sua tese, que é o seu posicionamento a respeito desse tema. É o que você vai defender ao longo do seu texto. Por que que ele precisa vir de cara já na sua introdução? Porque a introdução ela é um norte para o seu leitor. É a partir dela que o seu corretor, o seu leitor, ele vai ter uma noção do que o seu texto vai falar, o que ele vai abordar, certo? A professora não sei o que é tese. Tese é aquilo que precisa vir na introdução. Obrigatoriamente na introdução? Não, mas é aconselhável. Ela pode aparecer ao longo do seu texto também, mas é sempre bom colocar já de cara na introdução para você não esquecer também, certo? Então a gente tem que tese é o ponto de vista, que no geral é apresentado no primeiro parágrafo. Esse ponto de vista ele vai ser defendido ao longo do texto. Como ele vai ser defendido, eu vou falar para vocês no próximo slide. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma redação que foi nota 1000, ganhou nota máxima no concurso, aquela foi prestada, em que a temática do concurso era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Para quem não sabe, o que é intolerância religiosa? É você não aceitar ou desrespeitar a religião alheia, certo? Seja ela protestante, de matriz africana, e assim vai, certo? A gente já presenciou, já viu alguns exemplos, notícias,
até filmes que tratam sobre essa temática. Antes de você escrever a sua redação, é importante que você tenha um conhecimento de mundo a respeito desse tema, porque se você chegar em branco no seu concurso para escrever essa redação e você não souber sobre o que ela se trata, ou nunca tiver ouvido falar em intolerância religiosa, vai ficar meio complicado. Os textos de apoio ajudam, mas é interessante que vocês não façam uso deles ao longo da prova, que vocês não façam citações dos textos de apoio. Eles servem só para explicar para vocês mais ou menos sobre o que a temática fala, tá ok? Por isso, é muito importante que ao longo do ano de concurso de vocês, vocês estejam familiarizados com os últimos acontecimentos do país, certo? Porque, no geral, os concursos, eles trazem temáticas atuais, eles não vão tratar assuntos que sejam alheios a vocês, ok? Então, vamos lá. Trouxe aqui essa redação, tem aqui a introdução dessa menina que eu vou ler aqui e no final a gente vai comentar e eu vou apresentar para vocês qual é a tese dela, qual é o posicionamento dela a respeito do tema. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, essa menina ela faz algo interessante. E de cara eu já apresento a tese dela para vocês. É essa parte aqui que eu coloquei em negrito, que é o posicionamento dela. Na opinião dela, a causa do preconceito religioso é a insuficiência de leis e a lenta mudança de mentalidade social. É o pensamento das pessoas, como elas tratam a religião dos outros. Essa aqui é a tese dela, é o posicionamento. Percebe que é o posicionamento dela, mas em nenhum momento ela se coloca em primeira pessoa, tá? Em terceira pessoa, como eu falei para vocês que deveria. E ela começa o texto dela de uma maneira muito interessante, que é citando Brás Cubas, que é um livro de Machado de Assis. E ela faz isso para relacionar uma parte do livro, um conceito do livro, com a temática dela. Essa parte é importante no texto de vocês, porque ele vai contextualizar o seu leitor a respeito do tema. Então é importante que vocês tenham esse tipo de conhecimento para conseguir relacionar algo do mundo de vocês com a temática apresentada. Percebe que exatamente a citação dela da parte do livro em nada tem a ver com intolerância religiosa, né? Ela só fala que Brás Cubas, ele não teve filhos e por isso ele não transmitiu às próximas gerações o legado da nossa miséria. Ela só falou isso e não tem nada a ver com intolerância religiosa. Tem a ver? Não tem. Mas pode fazer isso? Pode. Por quê? Nesse caso, ela relacionou essa frase com o que ela queria dizer. Porque bom foi ele, né? Inteligente foi ele por não ter tido filhos, porque a nossa sociedade atualmente ela está horrível para as crianças com relação à intolerância religiosa. Ela fala que é um ambiente ruim para o crescimento de crianças. E isso é maravilhoso, né? Então, esse tipo de contextualização você vai demonstrar para o seu leitor a importância de se debater esse tema na introdução. Então, ela apresenta essa importância e ela apresenta as causas desse problema na tese dela, que é o posicionamento. Foi? Vocês podem apresentar como contextualização, como estratégia de contextualização, várias coisas. Ela quis apresentar o exemplo de um livro, mas vocês podem começar, por exemplo, com uma contextualização histórica, com uma citação de música, uma letra de música, um exemplo de série, de filme que vocês tenham visto e que se relacione a essa temática, certo? Você não vai me apresentar nada aleatório no meio do seu texto. E se for algo que não se relacione diretamente, como foi o caso dessa garota, com Memórias Póstumas, vocês precisam relacionar de maneira clara, com as suas palavras, a importância de você apresentar esse exemplo. Por que você apresentou? Qual a causa, certo? Então vamos lá.
Introdução tem a contextualização do tema por meio de algum exemplo, de citação, de filme, de série, de música e a apresentação da tese, que é o seu posicionamento. Foi? Próximos parágrafos agora. A gente vai falar sobre o desenvolvimento do seu texto dissertativo argumentativo. Vamos gravar uma coisa que é muito importante para o desenvolvimento de vocês. Lembra que a tese dela é a de que a culpa da intolerância religiosa é a falta de leis e a mentalidade social. Lembra disso, são esses dois pontos. Por quê? A sua tese, eu já falei que ele é o norte do seu leitor, vai ser o que vai guiar a leitura do seu leitor. Então, ao longo do desenvolvimento dela, obrigatoriamente, ela vai desenvolver esses dois pontos. Ela vai provar por que ela acha isso. Então, desenvolvimento nada mais é do que a comprovação da sua tese. Então, vamos lá. O que é o desenvolvimento? É a apresentação dos seus argumentos que vão provar a sua tese, como eu já falei. E essa comprovação ela pode vir em forma de exemplo, de filme, de série, de citação de livro e de música. Foi o desenvolvimento numa dissertação argumentativa, ele aparece em 2 parágrafos. Eles se apresentam aqui no texto da menina em 2 parágrafos também. Ela apresenta que, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, é indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio de isonomia, ou seja, igualdade social, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Foi? Então percebe que nesse caso ela fala sobre uma falta de justiça, que embora esteja previsto na Constituição e tudo mais, essa questão da igualdade na prática ela não se realiza, certo? Provavelmente pela falta de leis que ela apresentou lá na introdução. E percebe que a frase a ideia que ela utilizou de Aristóteles fala justamente sobre o princípio de isonomia por meio da justiça, o que no caso da intolerância religiosa não tem. Então, a primeira parte da tese dela está comprovada. Ela provou porque que ela acha que a falta de leis causa a intolerância religiosa. Facilita nesse caso. Foi? Agora o segundo parágrafo dela. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Agora, com certeza vocês perceberam, né, porque vocês são de outro patamar, né? Perceberam que nesse segundo parágrafo ela falou sobre o quê? Sobre o pensamento da sociedade com relação a uma determinada religião. E na introdução ela falou o quê? Que uma das causas da intolerância religiosa era o pensamento da sociedade, pensamento social. É algum tipo de coincidência? Não, isso é proposital. Então, o texto ele precisa estar organizado dessa maneira. Se apresenta uma tese na introdução que será desenvolvida e comprovada por meio de argumentos. Quais são os argumentos que ela usa? Pesquisas, citação da Constituição. Ela cita Aristóteles e a República. Ela cita... Deixa eu ver o que mais, mas eu acho que só isso, ela faz bastante citação. Ela cita Durkheim, ela fala sobre a questão da religião afro-brasileira, e ela poderia falar também sobre a religião árabe, né, que tem aquele estereótipo do homem bomba, aquele preconceito. No Brasil não tão forte, na Europa sim,
mas é de se atentar que percebe que ao longo do texto dela ela trouxe citações e exemplos voltados para o Brasil e não de outros países. Isso é importante, porque o seu concurso ele vai tratar de temáticas nossas. Você pode citar um exemplo lá de fora? Pode, desde que você esteja comparando com algo aqui ou coisa do tipo. Você não pode falar exclusivamente sobre como as coisas são lá fora, tá? Você pode relacionar com as coisas do Brasil, mas não apenas falar do exterior. Então, esse foi o desenvolvimento dela. Ela trouxe exemplos, ela citou. Ah, mas professora, ela cita tanta coisa. Como é que essa menina sabe isso tudo? Ela leu, ela estudou. Então, esse é o conhecimento de mundo dela. Provavelmente, ela passou o ano lendo Aristóteles, Durkheim. Faz parte do repertório sociocultural dela. Ah, mas professora, meu repertório sociocultural é Anitta. É Exalta Samba. É sertanejo universitário. O que é que eu faço da minha vida? É Netflix. Dá para melhorar, dá para melhorar. Mas não é porque você tem esse repertório cultural que o dela é melhor que o seu. Não, você pode sim, desde que tenha alguma letra de música dos cantores que vocês ouvem que se relacionam com essa temática, um rap, por exemplo. Vocês podem utilizar sim com propriedade em qualquer tipo de redação. Não é porque é um rap, não é porque é uma letra de funk que você não pode utilizar, desde que não tenha palavrão, tá? Lembrando disso, porque a redação ela precisa ser escrita em linguagem formal. Então você pode utilizar assim um exemplo de um desenho animado, você pode utilizar um exemplo de série que você assiste na Netflix e que se relacione com essa temática. Agora o último parágrafo do texto para fechar com chave de ouro, porque você já aprendeu o que vai na introdução, já aprendeu o que vai no desenvolvimento, como você vai construir o seu desenvolvimento, ou seja, com argumentos, com exemplos concretos. Você não vai me trazer o exemplo da sua vizinha, que aconteceu com ela. O caso, sei lá, como é intolerância religiosa, digamos que a sua vizinha ela é de uma religião de matriz afrodescendente. E ela sofreu preconceito na rua pelas roupas que ela usava, porque se relacionavam com a religião dela. Você vai citar isso na sua redação? Não, você não vai citar. Você vai citar um exemplo de notícia que foi amplamente divulgada, um exemplo de série, de filme, de jornal que tenha falado sobre isso. Porque tem que ser algo que se lembra do debate. Qual é o objetivo do debate? Não é convencer alguém de que você está certo. Convencer alguém a pensar como você. Então, se você traz um exemplo que ninguém tem certeza se ele aconteceu ou não, se só você viu, ele não é suficiente para alcançar o objetivo de convencer alguém. Agora, por fim, o último parágrafo da nossa dissertação argumentativa, a conclusão. Aqui em negrito eu coloquei os argumentos da menina, tá? Então depois deem uma olhadinha, se quiserem reler, deem um pause no vídeo e releiam os 2 parágrafos de desenvolvimento dela. Agora a conclusão. O que devemos colocar na nossa conclusão? A conclusão, ela pode apresentar, dependendo do concurso, uma síntese daquilo tudo que vocês falaram ao longo do texto, uma conclusão literalmente, concluindo o que você falou, concluindo a sua linha de pensamento, e também pode apresentar propostas de intervenção para resolver os problemas apresentados ao longo do texto. Nos concursos militar não costuma ser obrigatória a presença de propostas de intervenção, apenas da síntese do que está sendo dito ao longo do texto. Mas, se você quiser colocar, não é proibido. Aqui eu trouxe um exemplo de conclusão, que é o final da redação sobre a intolerância religiosa, que tem a proposta de intervenção para vocês saberem como é. Mas já adianto para vocês, mais uma vez, de que não é obrigatório em concursos militares. Vou ler aqui para vocês e vou comentar no final. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião. Lembrou que ela falou que um dos problemas da intolerância religiosa é a falta de lei, de legislação. E a conclusão dela traz uma proposta que resolva esse problema. Isso é muito importante.
Tudo no seu texto precisa estar conectado, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. E olha só o que ela faz mais uma vez, ela resolveu a segunda parte da tese dela, ela resolveu aquele problema do pensamento social, do pensamento preconceituoso da sociedade. E o modo que ela resolve isso é por meio da conscientização das pessoas, é ensinando as crianças. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Olha só, ela fecha com chave de ouro, trazendo novamente a questão, a citação que ela traz a referência a Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque o personagem ele já tinha esse pensamento de que a nossa sociedade está corrompida, está inabitável. Então, uma sociedade melhorada seria motivo de orgulho para ele, certo? Então, ela fecha essa redação trazendo essa referência também. Percebe que ela não só traz ações de que possam resolver o problema apresentado ao longo do texto dela. Ela apresenta um agente, ou seja, quem pode resolver esse problema. Ela apresenta a ação, ou seja, o que deve ser feito. Ela apresenta o meio, como essas medidas devem ser realizadas. Ela apresenta também um efeito, ou seja, para que essas medidas serão realizadas, qual é o efeito que ela causará na sociedade. E ela traz também um detalhamento, por que essas medidas são importantes. Esses cinco elementos, na verdade, eles são essenciais em redações que pedem propostas de intervenção. Para redações que têm uma conclusão completa, elas precisam apresentar esses 5 elementos: agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Já expliquei para vocês o que cada um deles significa, né? E essa foi a redação. Ela apresentou uma síntese do texto dela, qual é a conclusão dela sobre essa temática, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Essa foi a síntese dela. E logo após, ela apresenta uma proposta de intervenção completa com todos os 5 elementos e finda com chave de ouro, fazendo referência ao início do texto dela, que é o livro de Brás Cubas. Essa é a dissertação argumentativa, relembrando alguns pontos. Em nenhum momento ela apresenta a primeira pessoa do singular, ela não se coloca aqui, apesar de a gente saber que esse é o posicionamento dela. E ela defende esse posicionamento ao longo do texto, ao longo do desenvolvimento, por meio de exemplos concretos e fontes confiáveis. Fechando aqui, por hoje é só. Aqui eu coloquei em negrito a proposta de intervenção dela. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. Um beijo no coração de vocês, espero que esteja tudo elucidado na mente de vocês e que o assunto texto dissertativo e argumentativo agora esteja safo.